Porque você sempre deve deixar seu celular carregado. Uma menina chamada Melissa chegou em casa mais ou menos 3 horas da tarde e disse pra mãe dela que o número do celular ficava ligando pra ela o tempo todo. Não era um número de São Paulo. A mãe então disse que provavelmente a pessoa tinha o número errado e que era pra ela ignorar. A Melissa concordou então e foi fazer sua lição de casa. Algumas horas depois, ela recebeu um telefonema do mesmo número, só que dessa vez ela decidiu atender. Quando ela disse alô, o homem respondeu: "Finalmente te achei, não se preocupe, coelhinha." Ela entra em pânico então e conta pra mãe dela o que tinha acabado de acontecer. A mãe dela fica branca e pergunta: "Do que ele te chamou?" No que ela responde: "Ele me chamou de coelhinha." Então a mãe grita pra ela pegar as coisas dela, dizendo que elas tinham que ir embora, e entram no carro vermelho. A mãe então começa a dirigir muito rápido e liga o rádio. O rádio diz que uma garota chamada Melissa, que tinha sido sequestrada há 10 anos atrás em um hospital, tinha sido encontrada e que eles estavam atrás de um carro vermelho. Melissa então olha pra mãe e pergunta: "Quem é você?" A mulher olha pra trás e diz: "Você pode me chamar de mamãe." Postando vídeo cedo hoje, ó como eu sou boazinha. Não tenho uma boneca Rapunzel. Com 7 anos a minha avó comprou uma boneca Rapunzel pra mim. Eu me apaixonei pela boneca. Só que poucos dias depois que eu ganhei ela, eu sonhei que a boneca tinha me matado. E outras coisas estranhas a partir disso começaram a acontecer. A minha prima foi em casa e disse que via a boneca mexendo a boca e o braço. Foi então que a minha avó pegou a boneca e levou pra casa dela. E coisas bizarras começaram a acontecer com ela também. Ela disse que escutava a boneca se mexendo debaixo da cama. Foi então que ela pegou a boneca e deu para uma família que ela conhecia. E as mesmas coisas começaram a acontecer com aquela família. Como resultado disso, eles tacaram fogo. Eu acho que isso é unanimidade. Todas as histórias que eu contei aqui, o pessoal tacou fogo na boneca. E eu não tiro a razão de ninguém que fez isso. O que vocês fariam? Aquilo me deixou apavorada. Assim que ele percebe que eu havia acordado, dá um sorriso amedrontador e se levanta vindo em minha direção. Passo a passo, sinto meu coração acelerar. Assim que ele chega até mim, congelo. Não conseguia me mexer, nem gritar de tanto medo. Ele encosta suas mãos geladas e úmidas em mim, me fazendo chorar de tanto horror. Ele desce suas mãos até o meu pescoço e segura, me puxando para perto de sua boca. E então sussurrando em meu ouvido: "Você é tão insistente, pena que eu venci." Aquela frase me arrepiou a espinha. Será que eu havia morrido? Não sabia o que estava acontecendo. Começo a ouvir vozes me chamando, e logo acordo novamente com o salva-vidas fazendo uma reanimação em mim. Cuspo muita água e logo me sento. Digo a eles que estava tudo bem, mas não estava. Eu estava apavorada, mas por medo de não acreditarem em mim, resolvi esconder isso. Até hoje não consigo ir ao fundo do mar sem pensar naquela frase e naquele homem. Meus avós moram numa fazenda afastada da cidade, onde tem pouquíssimos vizinhos, e a casa que eles moram pertencia a amigos deles, que faleceram, e a casa na fazenda ficou com eles. Um dia eu tava brincando com os meus primos no terreno, já tava bem de noite, mas a gente resolveu brincar de esconde-esconde. Eu achei todo mundo e só faltava o meu primo, mas a gente não tava conseguindo achar ele. Gritávamos o nome dele e nada. Foi quando eu fui sozinha procurar. Quando eu cheguei próximo a uma árvore, eu escutei um barulho. Tinha uma criança amarrada naquela árvore. E do lado dessa criança tinha uma mulher bem alta, com cabelo preto e sem rosto. Eu saí correndo dali. Foi quando os meus outros primos encontraram aquele que estava desaparecido. Ele estava deitado na grama, assustado, dizendo que tinha visto uma mulher. E ele contando como ela era igual a mulher que eu tinha acabado de ver. A gente foi pra casa com muito medo. Mas depois disso só piorou. Porque acabamos vendo algumas fotos dos meus avós junto com aqueles amigos deles. Tinha uma mulher na foto que era igual ao que a gente tinha visto. Dia que eu tava sozinha em casa, os meus pais saíram para trabalhar e, como eu tava sozinha em casa, eu tive a brilhante ideia de assistir um filme de terror. Não só um, como vários. Era mais ou menos 2 e pouca da manhã, eu já tinha assistido uns 2 filmes de terror, daí eu decidi desligar a televisão pra me arrumar pra dormir. 5 minutos depois de eu estar ali me arrumando, coisa e tal, eu ouvi o barulho da TV, mas eu tinha certeza que eu tinha desligado ela. Mas eu pensei assim, beleza, vou desligar de novo, eu devo ter esquecido, coisa e tal. Fui lá e desliguei a TV de novo. Quando eu já tava no meu quarto, eu ouvi a TV de novo. E, gente, eu tinha desligado pela segunda vez. Eu fui lá, morrendo de medo já, desliguei e saí correndo pro meu quarto. Depois disso, eu acabei esquecendo um pouco disso, tava deitada na minha cama, mexendo no celular, até que em certo momento, eu decidi tirar uma foto. Sabe quando você tira uma foto à toa pra mandar pra alguém? Então, eu ia mandar pra minha prima, que a gente tava conversando e tal. E o que acontece? A minha cama fica embaixo da janela. Então, eu encostadinha assim, eu tava encostando
na janela. Pra eu tirar foto, a janela tava aparecendo atrás. Quando eu mandei essa foto pra minha prima, gente, ela falou que viu alguém atrás de mim na janela. Eu pensei assim, tá me zombando, tá me zoando. Gente, quando eu olhei a foto, eu vi um homem na janela olhando pra mim e fazendo careta. Mas quando eu olhei pra trás, eu não vi ninguém. Então, eu simplesmente fingi que nada aconteceu. Daí eu resolvi levantar pra beber água. Gente, na hora que eu levanto, o homem tá lá, olhando pra mim na janela. Eu olhei pra ele, e quando ele viu que eu vi ele saiu correndo. Só que eu vi que ele não foi embora. Ele se escondeu atrás da minha casa. Gente, eu tava tremendo demais. Eu liguei pros meus pais, pedindo pra eles voltarem. E enquanto eu tava falando com meus pais, eu via que o cara ainda tava escondido atrás da minha casa. Quando os meus pais chegaram, eles foram olhar em volta e não tinha ninguém. Simplesmente o homem desapareceu. E até hoje, quando eu conto essa história, eu me gelo inteira. Por isso que você nunca deve tentar assustar uma criança. Um casal, para tentar colocar os seus filhos na linha, dizia que sempre que eles bagunçassem ou desobedecessem, a bruxa iria pegá-los. Claro que isso fez com que eles obedecessem mais, mas com o tempo isso acabou saindo do controle, pois as crianças começaram a ficar com muito medo. As crianças alegavam que viam a bruxa e que ela tentava pegá-los várias vezes. No começo, eles achavam que isso era coisa da cabeça delas, mas com o tempo foi ficando mais sério. Em uma das manhãs, o garoto mais novo disse que a bruxa tinha um arranhado, e de fato ele tinha mais arranhões do que unhas. Depois disso, até mesmo os pais começaram a ver sombras e sentir como se tivesse alguém os observando. As crianças temiam com medo e naquela mesma noite diversos sons estranhos começaram a surgir. Os pais logo correram até uma amiga para perguntar se ela sabia o que estava acontecendo. Ela então disse que os pais acabaram dando passagem a uma entidade que se alimentava do medo das crianças. Depois disso, eles pararam de tentar assustá-los e com o tempo as coisas sobrenaturais foram indo embora. Me conte uma história de terror que te atormentava quando você era criança. Eu começo. Gente, essa história até mesmo com a minha idade que eu tenho, eu tô sozinha em casa e me dá arrepios. E é meio famosinha, muita gente deve conhecer, mas quem não conhece se prepara porque pra mim ela é pesada. A história começa com uma menina que ficou sozinha em casa porque seus pais tiveram que viajar e ela já estava com idade suficiente para ficar em casa só. Só que ela não estava totalmente sozinha, ela estava com seu cachorro aliado. Então ela passou o dia inteiro com seu cachorro, assistia um filme tranquilo e quando assistia ao filme ela escutava uns barulhos no banheiro, tipo de uma gota caindo. Ela ficou meio nervosa e decidiu ir dormir. Só que o cachorro dessa menina tinha o costume de deitar debaixo da cama dela. Mas ela estava sentindo uma energia meio negativa e ela ainda continuava escutando os barulhos do banheiro. E toda vez que ela se sentia assustada, ela colocava a mão debaixo da cama para sentir o cachorro e o cachorro lambia. Só que ela estava com sono muito leve e todo momento ela ia e colocava a mão debaixo da cama para ver se o cachorro estava lá e ele mostrava que sim, lambendo a mão dela. Até que ela escutou uma coisa caindo do banheiro, ela foi ver porque ela já não aguentava mais. E quando ela chegou no banheiro, ela encontrou o cachorro dela morto no chão, escrito no espelho: humanos também sabem lamber.